O Via Justiça de hoje é sobre o censo do Judiciário. O levantamento foi feito pelo CNJ em 94 tribunais e conselhos e mostra o perfil dos magistrados brasileiros. Nossos convidados, o desembargador Tibagi Salles Oliveira, vice-presidente de aposentados e pensionistas da AMAGES, e a desembargadora Ana Paula Nanete Caixeta, da 4ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Numa parceria da TV Assembleia com a AMAGES, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. A pesquisa foi feita no final do ano passado e o resultado foi divulgado em junho de 2014. Foram ouvidos, por meio de um questionário na internet, 10.796 magistrados, 64% do universo total de juízes no Brasil. Começo com o senhor, doutor Tibagi. Numa síntese, como definir o principal perfil da magistratura brasileira hoje? O principal perfil da magistratura brasileira hoje é encarnar a atualidade, a realidade atual e, quem sabe, este é a minha grande aspiração, eliminar um pouco do ranço que existe do passado. E a senhora, doutora Ana Paula, como vê esse perfil? De acordo com a pesquisa, pela análise que fiz do resultado, no universo de 17 mil magistrados do Brasil, como foi dito, 64% responderam o censo. Eu entendo que são profissionais super realizados com a escolha de serem magistrados, mas os demais quesitos refletem a exaustão do profissional, do operador do direito, que fez a escolha pela magistratura. Como que o senhor vê essa exaustão a que se refere a desembargadora? Eu concordo, é claro, não tem como deixar de concordar com a desembargadora Ana Paula. Entretanto, o que eu vejo, porque eu sou do passado, é a ansiedade que todos nós, juízes, temos de não conseguirmos dar vazão, não conseguirmos milhares e milhares de processos. Aqui no Fórum de Belo Horizonte você tem vara aí com 20 mil, 30 mil processos. E o fato de não conseguirmos dar vazão a isso nos traz, assim, algo que é interior. Eu queria ser sanção, eu queria ser, sei lá, eu queria operar um milagre para fazer com que fosse possível dar vazão a esse volume avassalador de processos. Então estaria havendo uma cultura de correria, doutora Ana Paula? Eu acho que muito grande, mas é isso justamente que o censo também tentou averiguar, porque se não se conhece o sistema, não pode fazer uma gestão eficaz. Então o objetivo, acho que o CNJ foi muito feliz para que possa identificar as causas. Quero fazer um comentário também, e isso tem sido muito dito, inclusive pelo ministro, do presidente do STJ, em exercício, o ministro Lewandowski, ele tem ressaltado a responsabilidade imensa do Poder Judiciário com a transição do século XX para o século XXI, porque é o século do reconhecimento dos direitos. E com isso a sobrecarga muito grande do Poder Judiciário. Não estava preparado para receber essa avalanche de direitos que foram reconhecidos, felizmente, né, com a Constituição de 1988. Então, a responsabilidade por atender, né, questões que antigamente estavam mais a cargo do Executivo, do Legislativo, hoje o Judiciário é chamado a intervir. E a população, como vê o trabalho e a autoridade dos magistrados? Opiniões em Belo Horizonte. Uma imagem positiva, porque se não tivesse essa imagem positiva, eu acho que a gente não deveria acreditar em mais nada. Olha, tem alguns que deixam muito a desejar, né? E tem os outros que já são uma autoridade maior, já tem mais competência, mostram trabalho. Igual qualquer um outro profissional, né? Tem os bons, tem os maus, né? A justiça é meio morosa, mas não é culpa deles também. Ultimamente eu acho que eles estão muito politiqueiros, entendeu? Estão resolvendo as questões, a corrupção está campeando e chega no judiciário, empaca. Eu não estou com boa impressão dos juízes e juízes nossos, não. Acho que eles têm que melhorar. É o poder que menos presta contas da sociedade. Acho que ele precisa prestar mais contas da sociedade dos seus atos. Desembargador, o comentário do senhor sobre a fala popular. Olha, o problema é o seguinte. Há uma distorção muito grande entre a realidade do judiciário e a realidade daquilo que aparece na mídia. Então, os magistrados, sobretudo em Minas Gerais, eles dão a sua vida, eles dão tudo. Eles não têm família, eles não têm filhos. Eu posso dizer isso porque eu sou do tempo antigo,
não tem ninguém no mundo que deseja mais do que nós darmos uma prestação jurisdicional para não sofrer esse tipo de críticas. Mas vamos conseguir? Sim, se Deus quiser, continuando crendo, acreditando e trabalhando. E a senhora, doutora Ana Paula, como ouviu a fala popular? Eu vejo que a fala reflete a realidade. Há juízes absolutamente vocacionados e há aqueles que, embora acreditem ser, não são tão vocacionados para a escuta do outro, chegam às vezes muito novos, não estão com a maturidade necessária para o enfrentamento de questões políticas que são necessárias e dentro de uma visão processual, né, das questões. Mas eu acho que o desembargador Tibagi tem absoluta razão. Nós estamos falando de um percentual de insatisfação que ele não é tão grande assim. A morosidade é um grande problema e o esforço hoje do presidente do Tribunal de Justiça nosso, o desembargador Pedro Carlos Bittencourt Marcondes, do presidente da nossa associação da MAJ, o desembargador Herbert Carneiro, do vice-presidente da associação, né, dos aposentados da associação, o desembargador Tibagi, que se encontra aqui, o esforço é contínuo para aprimorar o sistema. Agora, as pessoas que estão criticando poderiam também nos apontar alguma outra solução. Eu gosto de ouvir as soluções positivas. A magistratura brasileira é composta majoritariamente por homens. 64% dos magistrados são do sexo masculino. Eles chegam a representar 82% dos ministros dos tribunais superiores. Pergunto ao senhor, doutor Tibagi, por que as mulheres ainda não chegaram a dividir com os homens a presença no judiciário brasileiro? É simples, por uma questão de tradição e por uma questão de preconceito. Eu participei de um congresso de magistrados há muitos anos, Foi lá no norte, eu só sei que eu me sentei a um grupo de magistradas e elas quiseram me expulsar. Falava que ali era clube do Bolinha e que não podia. E eu falei que não ia sair, elas me trouxeram um edital de concurso. Eu vou dizer isso aqui porque eu li e nunca mais saiu da minha memória. Os senhores não vão acreditar, não tem importância. Estava escrito lá, artigo 1º do concurso, ser o candidato do sexo masculino. Olha, isto não tem mais do que 30 anos, porque eu só tenho 30 anos que eu aposentei. Eu vi isso está gravado aqui na minha cabeça e ficará pelo resto da vida. Diferença de gênero. 14% das juízas afirmaram ter mais dificuldades para serem promovidas. 25% vivenciaram reação negativa por parte dos cidadãos. 30% enfrentaram reações negativas por parte de outros profissionais do sistema de justiça por serem mulheres. Doutora Ana Paula, qual é a análise que a senhora faz sobre essa diferença de gênero e o que deve ser feito para combatê-la? Eu não tive a vivência do desembargador Tibagi, ele viveu uma outra época da magistratura. E quando eu me lembro, quando estagiária de Direito, eu sou egressa da Universidade Federal de Minas Gerais, sou do concurso de 1990 da magistratura, e eu lembro do desembargador Tibagi como juiz na 5ª Vara Civil, no Fórum Lafayette. Sempre um homem pronto, um magistrado pronto a escutar, a ensinar, a ouvir, né? Sempre essa atitude professoral, atitude proba. Eu realmente nunca senti a diferença. Eu quero fazer um comentário aqui muito rápido, que eu acho que a dificuldade da mulher também passa pela escolha dela em razão da concomitância com a maternidade. Porque a maternidade, em qualquer área, as médicas, as dentistas, as professoras, as magistradas, em qualquer profissional, essa conciliação da jornada, né, do lar e da maternidade principalmente, ela nos tira um pouco a disponibilidade para estar em todos os momentos e fora do trabalho. Quer dizer que a senhora não sofreu diferença de gênero, mas reconhece a diferença de gênero. Eu reconheço que existe, mas eu particularmente, eu não lembro de ter sofrido por isso. Eu fiz escolhas, mas eu não sinto discriminação por ser mulher, não senti. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes. Via Justiça e o Censo do Judiciário.
A pesquisa do CNJ revelou o perfil dos magistrados brasileiros. Participam do programa o desembargador Tibagi Salles Oliveira, vice-presidente de aposentados e pensionistas da AMAGES, e a desembargadora Ana Paula Nanete Caixeta, da 4ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. 80%, ou seja, a maioria da magistratura é casada ou está em união estável, e 76% tem filhos. Pergunto para o senhor desembargador Tibagi, os dados sobre o estado civil dos juízes revelam um certo conservadorismo da magistratura em relação à vida social, ou seja, o magistrado é fortemente família? Sim, o magistrado é fortemente família. Sempre foi e sempre será. Mas revela um conservadorismo, esse fato? Conservadorismo no Poder Judiciário é algo tão evidente que não existe nada, mas absolutamente nada. E eu cito um exemplo tranquilo e sereno. O capelo usado pelos magistrados lá na Inglaterra ainda permanece. Nós ainda vemos o capelo. Houve uma época que quiseram tirar um tanto das vestes talares. No Rio de Janeiro, teve uma juíza que foi impedida de trabalhar porque ela estava de mini-saia. Como explicar esse conservadorismo? Como é que o senhor explica isso? É histórico? Não cultural? Só histórico, mas porque o direito, por excelência, em razão desses motivos que eu acabo de falar, ele é conservador, imensamente conservador. E quais as consequências, desembargadora Ana Paula, desse conservadorismo para a justiça? Eu acho que existe uma tradição muito grande. O ritual, cada dia mais eu vejo que ele é importante. Ele é um ritual não para dar uma distância do julgador em relação à importância do julgador, mas para deixar claro a imparcialidade do julgador naquele momento de julgar. O ritual, ele se faz assim presente em todos os momentos do procedimento. Eu acho também que o que a sociedade às vezes busca com a rapidez é super legítimo e nós estamos tentando cada dia mais nos aperfeiçoar. Mas não pode se afastar do ritual, do respeito, né, da distância, porque senão haveria uma banalização absoluta, né, desembargador Tibagi, como o senhor disse. E a tradição, ela é necessária, deve ser aperfeiçoado o procedimento, mas a tradição ela é necessária para que haja o respeito. Mas a senhora acha, desembargadora, que esse conservadorismo pode ser interpretado como um descompasso em relação aos avanços da sociedade brasileira nos costumes? Eu não vejo como um descompasso. Eu vejo que a opção do julgador é vocacional. Mas aquele que se dispõe a julgar o fato praticado ou a conduta do outro, ele tem que realmente ter uma postura mais, como eu diria, mais tradicional possível. Não que ele não vá verificar a modernidade, o avanço, a tecnologia, o dinamismo da sociedade, mas eu não consigo, até mesmo a imagem do julgador muito moderno, ele assusta. Nós não temos essa tradição. Eu vejo que é importante. Desembargador Tibagi, o conselheiro do CNJ, Paulo Teixeira, chegou a afirmar que o judiciário ainda é conservador, mas com tendência de modificação. Qual, na opinião do senhor, é essa tendência? Sem dúvida, nos tempos modernos não há como que não nos modernizarmos. Entretanto, a colocação que eu faço é a seguinte: séculos e séculos e séculos, 2000 e tantos anos, como é que nós vamos conseguir este progresso, este avanço? Espero que aqueles que vierem depois de mim consigam, porque para mim já vai ser difícil por causa da minha idade. Somente 1,1%, ou seja, 122 magistrados, disseram ser casados com pessoas do mesmo sexo. Desembargador, como que isso repercute na sociedade? Eu não parei para analisar, porque o percentual é tão pequeno que ele não está próximo de nós ainda. No meu ciclo, eu ainda não estou convivendo com essa situação. Não sei o senhor, desembargador Tibagi. Então, é uma questão que vai acontecer porque é um fato que é da própria sociedade, a aceitação, né, dessa mudança. Mas eu realmente não tenho um preconceito sobre isso, porque eu acho que isso não muda a competência da pessoa. A idade média de juízes, desembargadores e ministros é de 45 anos. Na Justiça Federal estão os juízes mais jovens, com 42 anos em média.
Em geral, a carreira dos magistrados começa aos 31 anos de idade, enquanto a das magistradas começa aos 30 anos. Desembargador Tibagi, há críticas dizendo que os magistrados deveriam ter mais idade no começo da carreira. Essas críticas são válidas? Absolutamente, de forma alguma. Sempre achei, sempre acharei. E sempre amei e sou apaixonado pelos jovens. Porque são os jovens exatamente que hão de nos ensinar, e não nós ensinarmos aos jovens. Nós vivemos num período de celeridade absoluta. Nós estamos aqui num programa de televisão que vai ser transmitido para o mundo inteiro em segundos. Em segundos. Nós estamos querendo avançar com o processo, que ele avance. Eu entendo o seguinte, eu sou um velho novo, me perdoe, desculpe eu estar me falando isso, mas é porque eu acho, eu não acho, eu tenho certeza absoluta disso. Nós temos que avançar. Afirma-se que os juízes começam muito cedo na profissão, muitas vezes sem nenhuma experiência na solução de conflitos. Isso procede, desembargadora? Olha, eu acho que isso também não é um fator que deprecia. É um fator necessário, porque a carreira começa e é imposto ao magistrado morar fora, né? O estado de Minas Gerais, vamos falar, o estado de Minas Gerais é enorme, né? Com quantas centenas de comarcas. Então, a juventude, ela ajuda esse deslocamento, essa coragem, essa energia nova. Eu sou favorável. Eu acho que tem que ter, volto a dizer sempre, vocação, tem que haver realmente um exame bem cuidadoso na admissão dos magistrados, para que veja se o perfil vai suportar tanto a diferença, né, cultural dos lugares menores, né, desembargador Tibagi, a diferença do modo de viver, da forma política que já está organizada aquele município. Eu acho que há que se ter a juventude, mas com certa maturidade. E essa maturidade, ela vem do berço, né, da família, do aprendizado. Eu acho que é uma mistura da juventude e do conservadorismo que seria o ideal, né? O Via Justiça faz agora mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. O Via Justiça de hoje sobre o censo do Judiciário, uma pesquisa do CNJ que mostra o perfil dos magistrados brasileiros. Participando do programa, o desembargador Tibagi Salles Oliveira, vice-presidente de aposentados e pensionistas da Mages, e a desembargadora Ana Paula Nanete Caixeta, da 4ª Câmara Civil do TJMG. Composição étnica e racial da carreira. 84,5% dos magistrados são brancos, 14% são pardos, apenas 1,4% de afrodescendentes e 0,1% de indígenas. Como analisar estes números que mostram apenas 1,4% de negros, desembargador Tibagi? É muito simples, porque tradicionalmente isto sempre aconteceu e sempre ocorreu. E somente agora, na atualidade, é que nós estamos vendo a valorização do nosso semelhante que tem a pigmentação de pele que tem. É por isso. Desembargador, a imprensa noticiou que o levantamento foi feito para embasar discussões sobre a introdução de cotas no judiciário, fixando percentuais para negros, pardos e indígenas. É a senhora a favor de cotas na magistratura? Não, porque eu acho que todos os colegas que têm outra etnia, que têm, né, outra cor, são grandes amigos, inclusive, eles mostraram a competência. É o mérito, a então, que tem que valer. A prova é a mesma para todo mundo, não é a questão da raça, da cor. Tem que mostrar a competência, porque não adianta se reservar uma cota, né, e a pessoa não ter a competência necessária. O levantamento procura saber pela primeira vez quais os níveis de motivação com a carreira de juiz. Algumas perguntas do censo. O magistrado está satisfeito com a carreira e com o salário que recebe, considerando o trabalho que executa, doutora Ana Paula? O nível de satisfação com a opção, com a carreira, é bem alto pelo censo. A questão do salário, há algumas queixas, embora seja uma remuneração digna, sempre há alguma questão, né, que pode ser melhorada por causa da dedicação exclusiva. O magistrado, ele não trabalha só naquele horário que ele está no fórum ou nos tribunais. O volume de trabalho é de tal ordem que há que se ter uma dedicação exclusiva. O único cargo que pode ser acumulado é o de professor. O senhor, que é um magistrado veterano, eu entro agora na adoção de metas de produtividade. Pergunto para o senhor,
essa adoção é positiva para o Poder Judiciário, para o cidadão e para os magistrados, as metas de produtividade? Sem dúvida. Entretanto, eu devo ressaltar, e isto eu posso dizer por uma questão pessoal minha, é que eu jamais proferi uma decisão fora do prazo que a lei permite. Portanto, eu me sinto inteiramente à vontade para dizer isso. Mas, desembargadora, com a quantidade de processos, está dando para cumprir essas metas de produtividade hoje? Eu não digo antes, igual o desembargador na época Eu acho o seguinte, a distribuição é equitativa. Então, a produtividade deveria ser igual, mas não é. Há uma variação do modo de trabalho, da forma de pensar, das teses jurídicas que são adotadas, da equipe com qual se trabalha. Mas eu acho que o desembargador Tibagi tem razão. É importantíssimo ter uma cobrança, ter uma meta. Eu acho que isso é essencial. Não há mais condição, não tem mais espaço para se trabalhar no tempo, quando quiser. Não. É necessário, tem que ser julgado, tem que ter uma resposta. Eu acho importantíssimo desembargadora, essa meta. Qual é a visão dos magistrados brasileiros em relação ao CNJ? O CNJ é uma instituição Eu acho que a visão foi positiva, ela não foi unânime. O resultado do censo mostrou que pelo menos metade dos entrevistados consideram, mais um pouquinho da metade, 50 e poucos % dos entrevistados, está satisfeito e acha que o CNJ foi importante. Eu considero que várias questões foi um avanço da transparência, né, para a sociedade, da fixação de metas. Acho que o CNJ teve uma atuação muito importante nesse ponto. Desembargador Tibagi, o sistema constitucional de promoção, com a alternância dos critérios de antiguidade e merecimento, é o mais adequado para a carreira do magistrado? Sem dúvida, sem dúvida. Por quê? Nós temos que prestigiar também todos aqueles que estão nas nossas fileiras, e não é porque eu sou velho, não, porque eu fui promovido, a maior das vezes, por merecimento. Mas eu acho que nós temos que prestigiar todos aqueles nossos colegas que caminham conosco. Por isso, eu pertenço à Associação do Magistrado a minha vida inteira, até agora. O censo do CNJ também ouviu os servidores. 60% deles responderam ao questionário. Cerca de 170 mil de um total de 285 mil. Desembargadora, os servidores estão satisfeitos? Os magistrados estão satisfeitos com os servidores? Eu acho que tem algumas coisas a serem ajustadas, de parte a parte. Precisaria, então, Tem que ter um ajuste e, a partir deste censo, estão sendo estabelecidas várias metas. O presidente atual do Tribunal de Justiça de Minas, o desembargador Pedro Carlos Bittencourt Marcondes, está focado na gestão atual na primeira instância, porque é onde as coisas começam, onde os processos aportam, é a entrada dos processos. Então, os servidores se queixam que os servidores que estão em nível de tribunal, eles estariam um pouco mais assim aparelhados, com equipamentos melhores, com equipes mais ágeis, com treinamentos mais efetivos. Então, a primeira instância tem sofrido e tem se queixado disso. Tem que ser privilegiado, né? Tem que ser privilegiado em razão também de evitar a evasão, porque a Justiça Estadual, ela acaba propiciando uma experiência muito grande para o servidor. Agora, bem objetivamente, para a gente encerrar o programa, considerações finais. Com base no censo do Judiciário, desembargador, a magistratura brasileira está no caminho certo? Bem pequeno, bem curtinho, falar. Certíssimo, porque é o que nós temos, nós somos brasileiros e aqui continuaremos nesta luta. E a senhora, o que acha? Está no caminho certo? Está no caminho certo, eu acho que a magistratura, ela é absolutamente gratificante e que bom que tem muita coisa para ser feita. Muito obrigado à senhora, muito obrigado ao senhor pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a Magis, Associação dos Magistrados Mineiros. Críticas, perguntas e sugestões, fale com a produção pelo telefone 31 3079 3454 ou pelos endereços eletrônicos tv@lmg.gov.br ou viajustiça@magis.com.br. Até o nosso próximo encontro.